Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e Deus fala pela Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso, esse livro que desvenda os grandes mistérios da Bíblia. Tema de hoje: o Imaculado Cristo, sem pecado, sem contaminação. Vamos ver na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. O apóstolo Paulo, agora falando à igreja em Corinto, a respeito de Cristo, ele diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Como entender isso? Ele não viu o pecado? Claro que viu isso na humanidade, mas esse conhecer é experimentar na sua natureza, nele, na sua pessoa. Ele não conheceu, ele não foi infectado. E o texto continua: ele o fez pecado por nós. Complica um pouco mais ainda agora, né? Se ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Fica tranquilo, daqui a pouquinho, Isaías, nós vamos ver sobre isso, fica mais fácil. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, ao Jesus agora se fazer pecado, tomar sobre si a condenação. Então, se fazer pecado é tomar a dívida, receber a culpa que deveria estar sobre nós, agora veio sobre Jesus. Olha o que está em Isaías, no capítulo 53. O texto clássico a respeito do servo do Senhor, o sofrimento de Cristo. 53 e o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não eram dele, mas ele tomou. A dívida não era dele, mas ele tomou para si. E o texto continua então agora e diz o seguinte, versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então, quer dizer, ele tomou para ele a dívida, o preço, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus tomou agora para ele. E segue ainda e diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele pagou o preço. O texto é muito claro para nós. O texto não dá margem para dizer que na natureza de Cristo, uma natureza santa e pura, pudesse agora ter alguma contaminação do pecado. O apóstolo Paulo, ele disse isso para nós. Eu acabei de ler com você. Ele não conheceu o pecado. E o verso 6 no final diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A nossa mente ela é muito limitada para compreender coisas extraordinárias, coisas grandiosas demais. Por esse motivo, nós temos dificuldade de entender o grande mistério da encarnação de Cristo, dele agora ter se tornado humano, mas não pecador, dele agora ser um ser humano e ter a presença do ser divino, Deus com Jesus. Agora eu quero lhe convidar para Hebreus. O apóstolo Paulo vem agora e ele fala a respeito da ligação entre o que acontecia no santuário terrestre com agora Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali no passado, para o israelita era muito claro, ele não podia oferecer um cordeiro que tivesse uma mancha, que tivesse algum sinal de imperfeição, porque aquele cordeiro apontava para Cristo, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele não podia ter nenhuma contaminação. Hebreus capítulo 7, o versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este. Agora vem citando qual é este sumo sacerdote. Santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores,
separado dos pecadores. É interessante, como? Se ele comia com pecadores. O separado dos pecadores é que não tinha ligação. Em um momento, Jesus disse o seguinte: eu nada tenho com ele, isso se referindo a Satanás, ao pecado. Então o texto bíblico é muito claro para nós: imaculado, sem mácula, sem contaminação do pecado. Adão veio e ele não tinha nenhuma influência, nenhuma tendência, nenhuma propensão para o mal. E ele pecou. Jesus veio no mesmo estado que Adão, sem a tendência para o pecado. Com condições também de pecar? Sim, é claro. Se ele não se ligasse ao Pai, ele poderia cair, ele poderia falhar e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus manteve uma ligação muito íntima com o Pai e foi isso que o conservou santo, puro e imaculado. Jesus foi o segundo Adão. Aonde Adão falhou, Jesus veio para vencer, obedecer à lei de Deus, ser fiel a Deus em tudo. E é por isso que hoje o meu convite para você é a compreensão de que aonde Adão falhou, Jesus não falhou. Jesus nasceu do Espírito, por isso ele era santo, de natureza santa e perfeita. Jesus nasceu de Maria, por isso ele era carne e osso. Ele era humano, mas um ser humano divino, um ser humano sem influência, tendência para pecar. Por isso ele foi o Imaculado Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, que inspiração para nós buscarmos viver uma vida semelhante à de Cristo, pela atuação e o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.